e para onde esse vídeo chegar, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. Capítulo 4 de Esther e versículo 9. Diz assim: Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Amém? Podeis assentar, meus amados. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos traga à memória tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir nessa noite da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei para vocês, que na semana passada estive ali. E ali Deus me deu uma visão diferenciada acerca do livro de Esther. Tantas vezes a gente prega sobre Esther, não é? Às vezes nos nossos momentos preciosos, às vezes nos cultos de mulheres. Existe um foco muito grande no livro de Esther, como uma mulher que foi um exemplo, aquela que foi rainha, aquela que Deus levantou por um propósito. Mas justamente ali naquela conferência, Deus começou a me dar uma visão que eu nunca tinha observado, que nós podemos ter como exemplo, como o modelo para nós aprendermos aqui dentro do livro de Esther. Quando eu cheguei ali naquele ministério, ali no caso lá em Areia Branca, Deus começou a me mostrar dentro do livro um exemplo. O Senhor começou a falar para mim assim: filha, muitas poderiam não ter tido a reação de Esther. Deus está nos preparando para nós termos uma reação de crente na hora decisiva, no momento decisivo do nosso chamado, no momento decisivo da nossa vida com Deus, talvez no momento decisivo do nosso casamento, no nosso trabalho. Um momento decisivo qual Deus te preparou para viver. E ali Deus falava comigo no livro de Esther, falando que... Vocês que sabem a história de Esther, eu resumo rapidamente. A Bíblia diz que Esther ela fazia parte do povo judeu. Porém, Esther estava ali dentro de uma província onde havia o rei Assuero e a sua mulher Vasti. A Bíblia diz que Vasti foi retirada do seu posto de rainha porque ela desonrou o rei diante do povo. E que ela seria um mau exemplo para a nação. Caso ela permanecesse no reino, ela teria uma má influência, porque as mulheres do reino diriam: a rainha não se colocou na presença do rei no banquete quando ele chamou. Então, vamos fazer assim com os nossos maridos também? Então, ela foi um péssimo exemplo para aquela nação. Por isso, ela foi retirada. E é a hora que entra em cena a rainha Esther, onde realmente Deus a posiciona ali. E o rei Assuero, diante de várias mulheres da província, ele escolhe Esther para ser a sua rainha. Amém? Aquela moça que era órfã, ela passa então a fazer parte de uma rotina diferente. A rotina de rainha. Glória a Deus. E ali eu cheguei ali, eu fiquei imaginando a rotina de uma rainha. Muito se fala no skincare, né? Que é o nosso trato com, né? A rotina da manhã de Esther, não sei como era. Eu fiquei imaginando, meu Deus, os melhores produtos de beleza do mundo, né? O melhor cabeleireiro, o melhor maquiador, os melhores alimentos que existiam no reino, a melhor nutricionista, talvez, né? Esther não era apegada a isso. A própria palavra mostra que ela mesma rejeitou-se a adereçar com muitas coisas que lhe eram propostas. E o rei viu nela graça. Deus colocou graça nos olhos do rei para escolher ela para ser rainha daquela nação. Porém, é notório que quem é rainha, ela tem uma posição, digamos, financeira confortável. Tem ou não tem? Ela tem muitos servos para ajudá-la no seu dia a dia. E aí você vê Esther dentro desse palácio como alguém também de grande poder de influência sobre a nação. Assim como disseram no início do livro, disseram que Vasti tinha muito poder de influência, tanto é que ela poderia influenciar mal todas as mulheres do reino. Então Esther estava posicionada no lugar de influência, o qual você pode ser influente para o mal ou para o bem. É você que decide, né? Você decide se você vai influenciar para o mal ou se você vai influenciar para o bem. E ali Esther então está vivendo aquela vida de rainha, de honra, de muita honra. Quem concorda que é honra? Quem ouviu falar da rainha Elizabeth, né? Quem ouviu falar da princesa Diana?
Então, esses lugares são lugares de muita honra, de muito prestígio diante das pessoas, né? E muitas vezes Deus posiciona pessoas lá para fazer coisas estratégicas em Deus. E a visão que Deus me deu acerca disso, nós fizemos a leitura no capítulo 4, versículo 9 de Esther. Num momento aqui decisivo, veio Ataque e fez saber Esther as palavras de Mardoqueu. Este momento é um momento em que Esther, ela estava lá na sua rotina de rainha, porém cheia da graça de Deus, da presença de Deus, porque ela era uma mulher de Deus, bem posicionada estrategicamente para um tempo escolhido por Deus. É no momento em que ela recebe uma notícia. Ela recebe a notícia de que foi dado um decreto contra o povo judeu, dizendo que haveria realmente um massacre. Era realmente decreto de morte para o povo judeu. E ela estava incluída porque ela também era uma mulher desse povo. Aí sabe o que Deus me tratou assim acerca disso? Falou comigo nisso? O tema lá era mulheres preparadas para este tempo. Essa palavra vem preparar eu e você para este tempo e para muitas coisas que podem acontecer na nossa vida. Esther recebe essa notícia. Aí a Bíblia diz que chega um momento em que Mardoqueu vai e fala para ela: olha, Esther, quem sabe para este tempo Deus não te preparou. Ela recebe a notícia e ela percebe que o desfecho da história pode estar nas mãos dela. O que eu observei e o que Deus falou no meu coração sobre isso aqui é que muitos, ao ouvirem palavras como essas ou responsabilidades como essas nas tuas mãos, podem ter um sentimento de vitimismo. Se você tem um sentimento de vitimismo numa hora como essa, em que este homem vem dar uma resposta: olha, Esther, está acontecendo isso com o seu povo. Aí vem Mardoqueu e diz: olha, para você foi preparada para este tempo. O que ela poderia fazer? Ela não tinha um exército próprio para lutar contra isso. Ela não podia levantar facas, cavalos, cavaleiros, exército para matar aquele que queria destruir o povo de Deus, Amã. Mas a Bíblia diz que ela tinha joelho no chão, jejum e oração. Diga: joelho no chão, jejum e oração. Aí Esther, se ela fosse vitimista, ela poderia dizer o quê? Tanto para Mardoqueu quanto para este homem. Ela poderia dizer, olha, desse jeito, gente, Deus falou para mim assim, ó. Ela poderia, o vitimista, ele costuma fazer comparação. Ela poderia dizer assim: ah, tudo bem, Vasti foi retirada do seu lugar de honra. Foi. Ah, mas na época de Vasti ninguém ameaçou ela de morte. Ah, mas na época de Vasti não teve esse tal desse decreto. Não tentaram nem matar ela. Podem ter retirado ela, né, até da posição. Ah, mas eu estou aqui no meu conforto e justamente na minha hora acontece algo do tipo. Tem gente que é assim, quem já viu? Quem é assim está com os olhos fechados, não consegue ver que você é um instrumento de Deus no tempo de guerra, no tempo de batalhas. Você e eu, nós somos as mulheres de fé que Deus posicionou às vezes num tempo difícil. Quem concorda que é um tempo difícil? Nunca ouvi tanta gente falar: Márcia, que tempo é esse? Márcia, que tempo esquisito. Márcia, que tempo difícil. Para este tempo Deus nos colocou aqui, amém? Nós fazemos parte dessa geração que está passando por um tempo e que tem que discernir este tempo, e temos que discernir o que Deus quer da minha vida e da sua vida neste tempo. E ali eu fui procurar ver aqui o que é o tal do vitimismo, né? Quem já viu gente que se faz de coitadinho com tudo? Já viu? Vocês conhecem? Levanta a mão quem conhece. Se faz de coitadinho com tudo. Até quando ganha bênção se faz de coitadinho, né? Até quando está abençoado quer ser coitadinho. Como é que pode, né? A pessoa ganha uma casa, diz: não gostei dessa casa porque a minha família sempre tem casas melhores do que essa. Às vezes a pessoa ganha e reclama, murmura e se faz de coitadinho até na hora de declarar a bênção. Cuidado, porque os murmuradores não entram na terra da promessa. Amém? Você não vai morrer nesse deserto. Então o vitimismo é aquele que se faz de coitadinho. Eu fui ver no dicionário, diz assim, ó:
ele também faz difusão de responsabilidades. Ou seja, ele joga a responsabilidade para o outro. Quem já viu isso? Joga a responsabilidade para o outro. Ah, mas sou eu que vou ter que orar por essa causa? Isso é muito grande para mim. Não, bota para fulano. Aí o coitadinho fala, justo eu? Eu não. Ou também ele fala, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o outro. Ele faz difusão de responsabilidades. O vitimista é quem assume a postura de que as coisas que te acontecem, que as coisas te acontecem, mas você nada pode fazer. Aí nós vamos lembrar de novo. Joelho no chão, jejum e oração. Era o que Esther podia fazer. Então a Bíblia diz que Esther, ela não se posicionou como vitimista quando ela entendeu que ela estava preparada para aquele tempo. Ela foi separada para aquele tempo. Então a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela convoca jejum. Ela vai orar, buscar em Deus estratégias para vencer o dia mau. O dia mau não era só dos judeus, ela fazia parte dos judeus, era dela também. Ela vai jejuar pela nação. E ela vai se posicionar como alguém que tem responsabilidade espiritual sobre um povo. Deus está dizendo para você, não desista do seu jejum e da sua oração. Porque o Senhor ouve a tua oração. O Senhor considera o teu jejum. Algo bom vai acontecer aí. Tem estratégia de Deus a ser liberada aí naquilo que você está fazendo. O seu propósito em Deus. Deus está fazendo algo. Algo está se movendo. Aí o vitimista fala, não, logo na minha vez, né? Eu vou dizer aqui algo, né? Eu lembrei que eu dei até um pequeno exemplo de uma situação que eu passei. É uma coisa muito simples, certo, gente? Não repara a minha simplicidade. Mas é um exemplo. Sabe por quê? Porque o vitimista, ou o amargurado de alma, ou aquele que se sente azarado em tudo. Quem já viu quem se sente azarado em tudo, né? Fica se maldizendo em tudo. Para esse tipo de pessoas, às vezes Deus te posiciona numa bênção, mas porque a bênção não é do jeito exatamente como você esperava, fica praguejando dentro da bênção. Às vezes um detalhe, você já viu isso? Um detalhe às vezes faz a pessoa praguejar. E eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Não repara na simplicidade, amém? Mas que o vitimista podia ter feito alguma coisa diferente ali. E ali, estou lembrando aqui desse momento que eu estive com aquelas mulheres lá do preparadas para este tempo, né? E Deus me deu um exemplo, gente, e trouxe para nós hoje um outro exemplo que eu vou trazer aqui. Me deu um exemplo tão simples, mas aquelas mulheres começaram a sorrir e se identificar, porque mulher é assim, na simplicidade, elas se identificam. Elas têm uns pontos assim que Jesus fala, é aqui, minha filha, que eu estou te pegando. Como vocês sabem, ele tá ali, Sadraque, que a gente trabalha há muito tempo. E na época que Deus me chamou para trabalhar ali na TV, eu lembro que bem antes de eu ser posicionada no programa Novo Tempo, ou no programa Tempo Gospel na época, bem antes, a minha irmã Angela Berti, ela já trabalhava dentro da TV Mossoró, que era realmente de muita abrangência aqui na cidade. Muita gente até hoje conhece ela por aquele tempo. E eu lembro dela sempre chegar muito cheia do Babyliss, né? Francisca, pleno meio-dia na hora do almoço. Ela chegava aquela maquiagem impecável. Pense, Xuxa, impecável. Aquelas roupas. Às vezes ela me dava as roupas, né? Quando eu confessei Jesus, eu não tinha roupas para vir para a igreja. E eu lembro que a primeira bata que eu ganhei foi dela. Deus tinha me dado uma visão. Me mostrava uma bata azul. E ela chegou lá com essa bata azul para mim. De uma loja muito conhecida aqui em Mossoró. E naquela época eu via que o sistema televisivo proporcionava aquilo para ela. O quê? O cabelo, a maquiagem, assim, ela tinha um maquiador, ela tinha um cabeleireiro. Imagina, Francisca, toda manhã a gente acorda e vai direto pro salão, né? Vai pro camarim, se arrumou, já vai direto fazer o programa. Eu disse, que luxo, Jesus. Diga assim, que luxo, né? Eu disse, que lindo isso, né? A pessoa tem tudo isso. E era todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ela tinha esse trato de Esther, né? Digamos assim, esse trato de rainha. E eu nunca gostava de maquiar, eu nunca gostei de maquiagem. Comecei a gostar de um tempo pra cá. É necessário, né? Cobrir as nossas olheiras, né? Amém? Ali, quando chegou a minha vez,
um pouquinho antes, eu cheguei aí no programa dela e realmente fui maquiada daquele jeito. Experimentei do que era ter o meu cabeleireiro, né? Do que era ter o meu maquiador. E fui impecável para ser entrevistada no programa dela. Eu fiquei, vixe, que luxo. Aí Jesus falou, filha, você vai ter um programa lá também. Eu disse, eu? Jesus disse, só que vai ser do reino. Eu disse, então eu vou. Quando chegou a minha vez de ir, Sadraque está aí de testemunha. Pequeno também está de testemunha, que trabalhava lá na época. Quando chegou a minha vez de Deus me posicionar, gente, eu não lembro, sério, porque a gente às vezes não lembra. Eu não lembro se foi na primeira semana, na segunda ou na terceira semana. Eu sei que do dia que eu entrei, eu nunca desfrutei desses tratamentos de rainha que todo mundo desfrutou ao longo de uns 20 anos de TV. Todo mundo tinha isso lá. Mas quando eu entrei, Deus fez um reboliço e tudo foi modificado naquele lugar. Inclusive entrou muitas igrejas começaram a colocar os seus programas de TV lá, não existiam. E Deus me dizia, ore por este lugar, porque eu vou implantar o meu reino aqui. Até hoje, várias igrejas têm programas de TV lá e transmitem seus cultos. Então começou a ser um reboliço lá dentro. Sei que eu nunca desfrutei disso. E engraçado que eu fui pregar e Deus falou assim, conte isso para as mulheres e para os homens também, porque tem homem vitimista, viu? Se faz, coitadinho, e não vence muitas coisas. E Deus falou assim para mim, conta isso para elas, porque o que foi com ela não precisa ser com você. Tá entendendo? O que foi antes não precisa ser hoje. Lembra que quarta-feira a gente falou sobre isso? Que morreu José e foi trocado o rei no Egito. E aquele rei não tinha mais a afeição pelo povo de Israel como tinha um rei na época de José. Deus falava, uma estação passou e outra chegou, então viva o seu tempo em Deus. Mas aí o vitimista ele pragueja, né? Aí ele pode dizer, puxa, logo na minha vez José está morto. Logo na minha vez não tem o cabeleireiro, não tem a minha maquiadora. Nem comercial eu conseguia vender para ter minhas roupas diárias. Como todo mundo tinha, gente. Todo mundo tinha, mas eu não tinha. O Senhor disse, filha, com você é tudo diferente. Com você tudo é diferente. Deus tem algo diferente com você. Eu vi algo diferente ontem aqui na igreja. A Polineide com o dom de psicopedagoga aqui dando para nós a palestra de inclusão na igreja. Nunca tinha visto, Polineide, em nenhuma igreja. Eu sei que existe, mas assim, eu nunca tinha visto. Vocês já tinham visto? Eu nunca tinha visto. Uma coisa tão importante para nós. E que nós já vivemos aqui dentro, né? Assim que Polineide chegou, a gente passou a viver momentos assim, que nós vimos que tínhamos que observar a inclusão de alguns tipos de pessoas, né? Com as suas deficiências ou com as suas dificuldades especiais. A gente tratar com amor e com zelo. E aí Deus quer fazer algo diferente com você num tempo diferente. Então discirna isso e ame isso. Ame o lugar que Deus te colocou. Ame as pessoas que Deus te deu hoje. Sabe o que Deus tem falado para mim? Vocês sabem que o Senhor tem esse chamado comigo também fora, né? Mas esse ano Deus falou assim, cria muitas estacas aqui, cria muitas raízes aqui. Conheça mais de perto as pessoas, esteja mais pertinho. E de repente Deus começou a criar mais situações aqui dentro para que eu pudesse estar mais perto do povo dele. Ame o povo que Deus... Ama o seu irmão, olhe para o seu irmão que está aí do seu lado. Foi esse povo aí mesmo que Deus colocou você pertinho como família de Deus. Ah, Márcia, mas a irmã é muito chata. Mas a irmã não me entende, mas a irmã não é do jeito que eu gostaria. Mas foi essa pessoa que Deus colocou do seu lado hoje. Viva o seu hoje. Então a gente viu que Esther, ela entendeu que ela tinha que viver aquele tempo na dependência de Deus. A gente já cantou isso aqui hoje. E aí Esther então orou, jejuou, recebeu de Deus estratégias. Ela venceu aquela situação. E a Bíblia diz também que houve um banquete de festa, de alegria no meio do povo de Israel, que foi o resultado daquela oração de Esther. Deus colocou no meu coração um outro exemplo para nós aqui. Um exemplo que eu não tinha levado lá e um complemento que eu não tinha levado lá. E Deus falou, aqui você vai dizer isso.
Eu sempre tive, hoje eu tô de carro, mas eu sempre tive moto durante muitos anos, né? E todo mundo dizia, uma cinquentinha é bom porque não tem emplacamento. Né? Vocês lembram disso? Quando foi na minha vez de ganhar a cinquentinha, que Ednardo me deu, o que aconteceu? O Estado disse, todas terão que ser emplacadas. Jesus me fez lembrar isso aqui hoje, gente. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, tem gente que se sente coitadinho, até quando isso acontece com eles, ele se sente azarado. Você não é azarado, você é abençoado por Deus, para viver uma vida debaixo da graça do Senhor, da provisão do Senhor. O Senhor há de manifestar a glória dele, ainda que haja mudança de tempo, de estação. Eu falei, Jesus, até isso o Senhor quer que eu fale? Até isso. Porque tem gente perdendo lugares de bênção por causa de uma visão vitimista. E outro exemplo que o Senhor me deu para trazer, eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo... Eu quero ler a partir do 4, capítulo 8, a partir do versículo 4. Primeiro Samuel 8:4 diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. O momento em que Samuel podia se sentir muito vítima, né? Diga aí um povo dizendo: não queremos mais você não, troque isso aí, eu não estou gostando disso não. Samuel, nós queremos um rei. O povo estava se comparando com outras nações que nem eram de Deus. E Samuel era escolhido por Deus para ser juiz sobre aquela nação. Era o tempo que os juízes é que tomavam as decisões sobre a nação. Não havia reis. Eles falaram com quem? Com Samuel. Olha o que Deus respondeu para Samuel. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, né? Então, no momento em que Samuel até podia se sentir rejeitado, a Bíblia não diz isso. Eu que estou dizendo que ele poderia, né? Imagine toda uma nação dizendo: eu não quero você, coloca outra pessoa. Aí o Senhor diz: filho, você está posicionado na minha vontade. Você está dentro da minha vontade. O povo não estava dentro da minha vontade. Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. O que é que Samuel faz? Ele orou. O que é que restava para Samuel fazer? Obedecer a Deus. Aí Deus falou comigo isso também. A rejeição do povo não quer dizer a reprovação de Deus muitas vezes. Aí às vezes alguém está te rejeitando porque você está fazendo a vontade de Deus. Alguém rejeita a pregação da tua boca. Alguém rejeita o modo, talvez, como se você se veste. Você gosta de se santificar nas vestes, né? Se cobrir, talvez. O seu modo de falar. Alguém talvez rejeita o seu amor por vir à casa de Deus. Alguém te critica. Aí Jesus disse: quando fazem isso para os meus pequeninos, fazem para mim. Então Deus está dizendo para nós: cuidado. Porque muitas vezes em que você está sentindo rejeitado, na verdade estão rejeitando a Deus. Mas se você somatiza isso em você, você adoece. Já aconteceu comigo de alguém fazer algo. É comum na nossa vida cristã, né? Não é verdade? Faz parte do nosso dia a dia. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguiram vocês. Se odiaram a mim, vai chegar um momento também que podem odiar vocês. Mas o Senhor já me deu essa consciência. Às vezes quando acontece algo do tipo, eu digo: eu sei que isso é teu, Senhor. Eu faço de jeito com as mãos. Eu sei que isso aqui que veio, eu sei que isso é teu. Porque foi porque eu estou fazendo a tua vontade que isso aconteceu.
Não rejeitaram a mim, rejeitaram a Deus. Não falaram de mim, falaram de Deus. Faça isso agora, ó. Senhor, eu sei que isso é teu. Então, crente, aprenda como Samuel aqui. Ele orou a Deus e então ele entendeu que ao estar fazendo a vontade de Deus, o povo rejeitou a vontade de Deus. Então o povo rejeitou a Deus. Então Deus diz também para nós: não se faça de coitadinho, quando na verdade você é alguém que é instrumento abençoador de um povo. Amém? Então a Bíblia diz que realmente Deus estabeleceu sobre eles um rei. E Deus falou para eles: agora aguente a consequência. Samuel, diga para eles a consequência. E Samuel, com amor e cumprindo um chamado, ele simplesmente faz a vontade de Deus, mesmo no dia de dor. Então quando eu cheguei aqui, Deus falou para mim assim: fale de Esther. Teve um desfecho maravilhoso, não foi? Mas fale de Samuel também, porque existe o outro lado. Cada história é uma história. O importante é que todos oraram a Deus, eles dois, verdade? Esther orou a Deus e fez a vontade de Deus. Samuel orou a Deus e também foi lá e fez a vontade de Deus. Quando Deus diz para ele: anuncie para eles que eu darei reis a eles, igual eu dei para as outras nações. Só que haverá consequências. Eles rejeitaram, foi a minha vontade. A minha vontade era o melhor, mas já que eles não querem, eu vou instituir rei para eles. Eu vou fazer eles provarem do que é a vontade deles. Eles seriam sobrecarregados com cargas, porque eles escolheram ter reis sobre as nações. E muitas vezes, muitos de nós não entendemos isso. É necessário a gente ter essa consciência, ou nós adoeceremos. Estão fazendo isso comigo porque eu estou fazendo a vontade de Deus? Então está tudo bem. Diga: está tudo bem. Está tudo bem. E ali Deus me deu aqui esses exemplos, né? O que pode acontecer comigo, com você. Situações em que nós podemos ter reações ou de vitimismo ou de vitoriosos em Deus. Quando você prega e não te ouvem, ou quando zombam da tua unção, ou seja, quando você faz a vontade de Deus e alguém te rejeita, e está tudo bem. Certa vez eu fui pregar numa cidade, e Deus ali manifestou muita glória no meio da igreja. A igreja estava muito sedenta. As mulheres eu nunca vi, sabe, Silvia? Quando você chega no ambiente, as pessoas parecem que estão assim, ó, eu quero Deus. Parecia que tinha um grito no meio da igreja. O povo muito sedento. Fazia tempo que eu não via aquilo. Então onde há muita sede, há muita água. Diga: onde está muita sede, há muita água. Porque quem tem sede, Deus dá de beber. Então Deus começou a derramar a glória dele no meio das mulheres e me dizia para ir até elas e operar, né, sobre elas palavras dele. E o poder de Deus se moveu ali. Mulheres desmaiavam, mulheres caíam gritando da glória, mulheres ficaram estiradas no chão, mulher vomitava, mulher se tremia. Deus dizendo: eu estou respondendo à sede delas, às orações delas. Eu disse: que glória, glória a Deus, que lindo. Quando passou uns dias, umas irmãs mandaram mensagem para mim. Disseram: Márcia, eu fui visitante naquela igreja naquele dia, e meu pastor me disciplinou porque disse que você impôs as mãos sobre a minha cabeça. Não rejeitaram a mim. Eu disse: Senhor, é teu. O poder é teu. A ação foi do Espírito Santo de Deus. Aí tem gente que uma hora dessa fica vitiminha, né? Ai, Jesus, eu não vou fazer mais isso não, porque ninguém me entende, ninguém me quer. Como é a frase do vitimista? Ninguém me entende, ninguém me quer. E ali teve mulher que foi disciplinada e passou meses sem participar do conjunto de mulheres, Márcia Polineide. Porque ela foi o quê? Cheia do poder do Espírito Santo, de uma forma como nunca foi. E muitos não entenderam. A Bíblia diz que muitos não suportam a glória, que eles caem no chão. E às vezes tem que vir um anjo tocar e dizer: levanta-te e não temas. Não é assim que a Bíblia diz? Mas teve gente que foi disciplinada porque recebeu a glória de Deus. A glória não é minha, a glória é de Deus, então é tudo teu, Senhor. Amém? Quem disse que eu nunca mais ministrei? Eu ministrei foi mais. Glória a Deus.
Porque Deus está dizendo para nós, o importante é fazer a vontade de Deus. E entender que se eu estou dentro da vontade dEle, eu posso ter banquetes de alegria. Esther teve banquetes de alegria. Ou eu posso passar pelo que Samuel passou, sendo rejeitado por um povo. Nosso maior exemplo é quem? Jesus. Crucifica, crucifica. Tem até uma música que fala isso. Crucifica, crucifica, crucifica. Aí Jesus diz: Pai, eles não entendem o que eles estão falando. Para dizer isso, só quem sabe quem é em si mesmo. Filho de Deus, né? No caso Jesus. Só quem sabe quem é e quem o chamou, que vai dizer assim: eles não sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo. Obrigada, Sadá. E aí, eu quero ler com vocês 1 Pedro 3:12. Vamos fazer essa leitura comigo? Essa palavra, 1 Pedro 3:12, foi uma palavra que Deus me deu em dias de dores, que eu vi na minha vida e vi na vida de algumas pessoas, e buscava respostas em Deus. E a palavra em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 12 é uma resposta para quem está dizendo assim: mas Senhor, eu só padeço. Mas Senhor, eu faço a sua vontade, eu estou padecendo. Mas Senhor, eu faço a sua vontade, eu estou sendo rejeitado. Talvez você não está com aquele espírito de vitimista dizendo que você é azarado, mas talvez você está só mesmo assim, aqueles dias que você questiona, sabe? Mas Senhor, eu não entendo que tempo é esse, né? E olha o que 1 Pedro 3:12 diz, a partir do 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se vos fizerdes zelosos pelo bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Quem entende, olha, padecer por amor à justiça é totalmente bíblico. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso acolhimento e procedimento em Cristo. Olha só esse versículo 17, guarda isso para a tua vida, para a minha vida inteira, olha. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazendo o mal, né? Então, Jesus padeceu fazendo o bem, ou o mal, fazendo o bem. Como nós também, talvez, muitas vezes podemos passar por algumas situações em que nós, se nós tivermos a nossa consciência em Deus, vamos entender que estamos mais parecidas com Jesus. Mas se nós não tivermos a consciência em Deus, nós vamos sentir vítimas da situação. Mas quem sabe para este tempo Deus te preparou para vencer guerras, vencer batalhas. Às vezes para experimentar algumas coisas que Jesus experimentou. Assim como ele disse: se vocês são meus discípulos, viverão algumas coisas semelhantes ao mestre. Você não é maior do que o mestre, então como é que você não vai passar algumas coisas que o mestre passou? Então a palavra de Deus, ela vem nos limpar desses sentimentos que podem brotar e arrancar a nossa bênção, amargurar a nossa vida. Quando eu vejo Jesus dizendo isso aqui, Jesus deu para nós também o exemplo de Samuel como alguém que foi rejeitado por um povo. A gente sabe. Às vezes, membro da igreja ou pessoas fora falam com a gente: olha,
Eu sou muito rejeitado na minha família por servir a Jesus. Eu sou muito rejeitado no meu chamado. Nós, mulheres, também passamos muito por isso dentro do nosso chamado. Não é verdade? Aí você lembra da palavra de Deus. E em vez de você se sentir vítima, em vez de você desistir, murmurar, praguejar, você vê a palavra de Deus. Aí você tem aquele sentimento dos discípulos quando disseram: nossa, eu não sabia, eu não sei nem como é que eu sou digno de levar chibatadas por causa do nome de Jesus. Olha a diferença do que é a loucura do evangelho, que para nós que cremos é poder de Deus. Esther saiu de um lugar de conforto para servir uma nação em jejum e oração. Samuel foi rejeitado pelo povo, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Olha as lições que Deus traz para nós no dia de hoje. Diga se isso não cura a nossa vida. Você se sente curado com essa palavra? Você começa a discernir melhor as coisas que te acontecem. Às vezes as coisas que me acontecem. Às vezes quando Deus também permite a gente ser moído por situações onde a nossa fé é provada como fogo, passando pelo fogo. E aí quando você tem esperança nele, o vitimismo vai embora. Porque você diz: eu não sou vítima não. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou vítima disso não. Sabe por quê? Porque se eu estou posicionado, se eu estou em obediência, esse é o maior lugar de vitória. Onde eu posso estar é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar onde eu posso estar e me sentir vitorioso com isso. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, se você está longe do Senhor, é tempo de refletir e sair deste lugar, porque é lugar de derrota mesmo. É lugar de derrota, é estar longe. Samuel sendo rejeitado, entenda, não era um lugar de derrota. Porque o Senhor disse: Samuel, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Não se preocupe não, continue fazendo a minha vontade. Você está sendo vitorioso em ter cumprido o teu chamado até aqui. Ainda mais vai Samuel lá para ungir os outros reis, além de tudo, olha só. Ele ainda foi lá abençoar os futuros reis de Israel. Nem todo mundo está preparado para passar bastão para o outro, né? Para abençoar o outro que vai passar à frente dele. Mas eu creio que neste lugar, como foi dito aqui tantas vezes, eu vi isso ontem também na Márcia Polineide, essa bênção, Márcia. Como o Senhor está nos preparando de uma forma tão especial, tanto no nosso interior, como nós podemos exalar este interior. Nós podemos agir dentro do que nós vivemos. Nós podemos expor este nosso interior para nós abençoarmos as vidas de uma forma diferente. Porque uma pessoa que ela é vítima, ela está numa prisão. Ela mesma se colocou dentro da prisão, né? Não vou, não posso, não sei, não faço, ninguém me quer, ninguém me ama. Não. Fecha todo. Até quando você oferece a bênção. Ah, quem sou eu para receber essa bênção? Quem sou eu para Deus me chamar? Quem sou eu? E Deus está nos curando, nos limpando, para nós vivermos uma vida diferenciada, com ousadia na presença de Deus. Dentro da palavra você vai ver que as pessoas se moveram por fé. E com espírito de ousadia elas avançaram e elas simplesmente foram lá e elas venceram. Então faz assim, arregaça suas mangas e vai. E para com a murmuração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então em nome de Jesus.